Meu nome é Vitória, tenho 23 anos, sou licenciada em Educação Física e tenho uma segunda licenciatura em Ciências Biológicas. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fluxo de energia, cadeia alimentar e teia alimentar. Então, hoje a gente vai trabalhar sobre a habilidade EM 13 CNT 101. Essa habilidade ela fala sobre fluxo de energia entre as matérias, tá bom? Então, vamos lá. Para dar início, vocês precisam saber que esse conteúdo vocês já viram no ensino fundamental. É um conteúdo que vocês viram lá e a gente retoma aqui para dar a base dos próximos conteúdos do ensino médio, certo? Então, vamos lá. Primeiro, para a gente dar início, vocês precisam saber que o ecossistema ele é formado por os seres vivos e os seres não vivos também. Então, o ecossistema é formado por seres abióticos e seres bióticos. Então, o que são os seres bióticos e os seres abióticos? Vamos lá. Os seres bióticos são seres que possuem vida. Então, ou seja, um exemplo, os animais e as plantas. Já os seres abióticos são seres que não possuem vida. Então, a gente está falando sobre processos químicos e processos físicos. Então, quando a gente fala sobre esses processos, a gente está falando sobre o solo, a gente está falando sobre as rochas, a gente está falando sobre a água, sobre o sol. Esses são os fatores químicos e os fatores físicos, certo? Então, para dar seguimento, já que vocês já entenderam que são seres bióticos e abióticos, a gente vai falar um pouquinho sobre a cadeia alimentar. Vocês já ouviram falar da cadeia alimentar, então vocês sabem que na cadeia alimentar existem os seres que são os seres produtores e os seres que são os consumidores. Os seres produtores são seres autotróficos. Então, os seres autotróficos são os seres que produzem o seu próprio alimento. Eles não necessitam de outros seres para existirem. Um exemplo deles são as plantas. As plantas, elas utilizam a fotossíntese e elas não necessitam de outros seres para existirem, certo? Já os heterotróficos, eles precisam de outros seres para existirem. Então, eles precisam, vamos lá, o consumidor primário, ele precisa da planta para ele existir. O consumidor secundário, ele precisa do consumidor primário para existir. E assim sucessivamente até o final da cadeia alimentar, que são os decompositores. Então, como que é formada a cadeia alimentar? A cadeia alimentar ela é formada por seres autotróficos, que são as plantas que produzem seu próprio alimento. Depois é formada por seres heterotróficos, que vêm os consumidores, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário e assim sucessivamente até os decompositores que finalizam a cadeia alimentar. E aí, todo mundo acha, quando a gente fala de cadeia alimentar, que cadeia alimentar e teia alimentar é a mesma coisa, não sabem diferenciar a relação que as duas têm. Se vê uma imagem, não vai saber diferenciar o que é uma cadeia e o que é uma teia alimentar. E a gente sabe que essa questão é uma das questões que cai muito no vestibular. Então, hoje a gente vai aprender a diferenciar a cadeia alimentar da teia alimentar. A cadeia alimentar, ela tem o produtor, depois consumidor primário, secundário, até o decompositor. Essa é a ordem da cadeia alimentar. Lembrando que o produtor sempre vai ser a base da cadeia alimentar. E o decompositor finaliza a cadeia alimentar, certo? Já a teia alimentar, qual que é a diferença? A teia alimentar ela apresenta várias ramificações. Ah, professor, e o que são as ramificações? Ramificações são várias setinhas que interligam esse consumo de energia. Então, vamos lá. O produtor sempre vai estar na base, tanto na cadeia quanto na teia, tá? E aí, o que modifica é que os consumidores, na teia alimentar, vai ter apenas um consumidor de cada vez. Já na teia alimentar pode haver vários consumidores. Então, por exemplo, tem lá o produtor. Pode ter vários consumidores para esse produtor, mais vários consumidores secundários para os consumidores primários e assim sucessivamente. Então, na teia alimentar vai ter várias ramificações, várias setinhas interligando entre eles, certo? Essa é a diferença entre a teia e a cadeia alimentar. Outra coisa que é importante ressaltar. Para que haja um equilíbrio tanto na cadeia alimentar quanto na teia alimentar, é necessário
que não haja a extinção. Porque a extinção, ela causa desequilíbrio tanto na cadeia alimentar quanto na teia alimentar. Então, por exemplo, tem lá as plantas e tem os gafanhotos. Se os gafanhotos entrarem em extinção, o consumidor do gafanhoto, ele também vai entrar em extinção, porque ele precisa ter o seu alimento. Então, é necessário que a gente evite que haja extinção, para que não haja desequilíbrio na cadeia alimentar. Essa foi nossa aula, muito obrigado e até a nossa próxima aula.